Doutor Humberto Oliveira, meu povo. Isso mesmo, é o nosso convidado de toda quinta-feira. Ele nos ajuda a sorrir melhor. Sim, ele é dentista, tem mestrado e doutorado em odontologia pela Universidade de São Paulo. É PhD, né? Em odontologia, na verdade. Bom dia, doutor Humberto Oliveira, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Lúcia, muito prazer falar com você. Bom dia aí a todos os queridos ouvintes do Manhã Dom Bosco. Mais uma quinta-feira, né? Começando agora o mês de julho, ou seja, sabe o que é que significa isso? Metade do ano já se foi. E agora vamos para a próxima e segunda metade aí do ano de 2025. Daqui a pouco a gente vai estar aí festejando aí e desejando um Feliz Natal a todos. Ana, é muito bom, né? Sempre a gente está aqui presente no estúdio da FM Dom Bosco, como fazemos aí nos últimos 12 anos. 2026 aí entraremos no 13º ano da minha participação aqui, que eu gosto tanto, tenho um prazer muito grande de participar dessa bancada e trazer aí informações, trazer novidades, explicar para os pacientes aí quais são as suas dúvidas, e a gente tenta aí sanar dentro de uma abordagem mais científica, baseada nos estudos, aquilo que os nossos ouvintes podem esperar de um tratamento odontológico, seja ele qual for, seja cirúrgico, seja estético, seja um tratamento funcional, tudo aquilo que as pessoas aí que necessitam buscar um dentista. A gente vai aqui tentando abordar diversos temas. Então hoje, Aninha, a gente recebeu aí algumas perguntas na rede social e eu vou pedir para você fazer a primeira delas. Pronto, a pergunta que está assim em alta, sabe, doutor Humberto Oliveira, o que pode causar dor de dente? Essa é uma pergunta assim muito feita, né? Porque eu acho que ainda hoje muitos pacientes chegam no meu consultório, na nossa clínica, e dizem assim: doutor, olha, não tem nada contra o senhor não, mas eu morro de medo dessa cadeira aí. Eu morro de medo desse barulhinho do motor. Então, quem está nos ouvindo aí até pode se identificar com essa fala, né? E o que é que pode causar, o que é que pode vir a causar dor de dentes, dor de dente, que é a pergunta aí do nosso querido ouvinte internauta. Veja bem, Ana, quando nós nascemos, né? A gente nasce sem nenhum dente erupcionado, os germes dentários eles já estão formados, e a partir ali de 1 aninho de idade os dentes começam a nascer. Depois, aos 6 anos de idade, começam a vir os permanentes. Essa troca, ela finaliza aí por volta dos 13, 14 anos de idade, tá? Quando o dente, ele erupciona na cavidade oral, na boca, ele é um dente que está muito forte, né? Ele é um dente jovem, ele é um dente que ainda não foi utilizado, não foi usado para mastigar, ele é um dente que tem um esmalte forte, ele tem uma estrutura óssea saudável, robusta, que faz com que nós, nessa idade, possamos aí ter o uso muito bom, muito bem feito dos dentes. O que mais pode acontecer nessa fase da vida é o mau posicionamento, né? O dente, às vezes, ele vai, no popular, intramelado, né? A gente fala dentro da odontologia de dentes apinhados, ou às vezes eles estão muito separados, formando diastemas, que são aqueles espaços entre os dentes. E aí uma correção ortodôntica se faz necessária. Só que, no decorrer da nossa vida, Ana, a gente começa a ter acesso a determinados tipos de alimento, que são alimentos chamados de cariogênicos, né? Todo aquele alimento que ele é rico em açúcar, ou que ele, a partir da degradação inicial, ele pode vir a se transformar em açúcar, ele é um alimento cariogênico. Por quê? O que é que significa isso? Nós temos na cavidade oral, na boca, alguns milhões de bactérias que estão ali em estado comensal. Não fazem mal, às vezes também não fazem tanto bem, mas elas vivem ali praticamente, vamos dizer assim, uma grande parte sem causar nenhum tipo de prejuízo para o ser humano. Só que quando você começa a dar disponibilidade do açúcar para essa bactéria, ela agora vai fazer o processamento desse açúcar, né? Quando a gente fala com a criança, fala assim, o bichinho da cárie, não pode chupar muita bala, não pode mastigar chiclete, comer muita coisa adocicada. A gente fala para as mães não darem mamadeira muito doce, principalmente à noite, né? Porque tudo aquilo ali vai dar subsídio para a bactéria agora, que a gente fala lá, como eu falei para as crianças, né? Vai corroer o dentinho, né? Vai comer o dentinho da gente, ou seja, vai transformar o açúcar, né? Que
que vai ser transformado num ácido, e esse ácido, por cima do esmalte dentário, vai causar a cárie dentária. Então, isso é muito comum, principalmente quando a gente não tem uma orientação correta para as crianças e para os jovens da cidade sobre a higienização, sobre a escovação dentária e o uso do fio dental. Aquele que faz o uso do açúcar, mas ele consegue fazer uma boa higienização, ele também vai ter condições ali de se prevenir contra esse processo de cárie. A cárie, ela começa a avançar sobre o dente, e aí, se não for ao dentista de forma imediata, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai aprofundando, ela vai chegando na estrutura mais interna, ela já não está mais no esmalte, ela agora já está numa outra estrutura que ela é mais mole, vamos dizer assim, ela é mais macia dentro do dente, ou seja, ela é mais facilmente corroída por esse ácido formado pela bactéria através da transformação dos açúcares, e agora esse dente começa a ficar sensível, começa a ficar dolorido. Com o processo se continuando, essa cavidade vai chegar aonde? Vai chegar no nervo. Chegou no nervo, aí, ó, é muita dor, o paciente vai chorar de dor, e aí, nesse momento, se ele não tiver procurado o dentista, aí ele vai. E aí, provavelmente, ele vai ter ali um procedimento, né, que é um procedimento de urgência, para tirar toda aquela cárie, remover a bactéria e, muitas vezes, acessar os canais radiculares que estão nessa porção do dente, né? Mais internamente, a gente entra em contato com a polpa dentária, que nada mais é do que vaso sanguíneo e nervo. Se tem nervo exposto, a gente vai ter o quê? Vai ter dor. Aí, Aninha, acho que tem mais alguma pergunta? Sim, que os nossos ouvintes mandaram aí para a gente, que a gente selecionou nesse mesmo tema. Pronto. Doutor Humberto Oliveira, o tratamento de canal pode fazer o dente ficar fraco e chegar a quebrar ou não? Uma ótima pergunta. Continuando esse raciocínio, Ana, o paciente agora, né, ele vai se encontrar na seguinte situação. O dentista vai orientá-lo, ó, o seu dente, ele já tem uma cárie profunda, chegou no nervo, a gente vai ter que fazer o tratamento de canal. Ou faz o tratamento de canal ou extrai. Nos tempos mais passados, as pessoas preferiam extrair o dente. E tem um folclore, tem uma lenda popular aí, um mito urbano, que diz que o tratamento de canal, como essa pergunta foi feita aí, né, ele deixa o dente fraco, né? Então, muitos pacientes chegam e dizem, doutor, não me fale nessa palavra canal, porque meu dente vai quebrar. Eu quero fazer logo o implante. Calma, vamos devagar, que o andor é de barro. Olha só, um dente que tem um processo carioso, que atingiu o nervo, antes de se pensar no implante, a gente vai pensar em salvar aquele dente. O primeiro passo é fazer o tratamento de canal, que na verdade vai ser remover a cárie, remover aquele conteúdo bacteriano contaminante que está dentro do canal. Por isso que não é canal, por isso que não é tratamento de canal, que tem um canalículozinho bem fininho dentro de cada raiz. Então, o dentista agora, o especialista, vai remover aquele conteúdo contaminado, vai limpar as paredes e vai vedar. A partir dali não tem mais dor, porque o nervo não existe mais. Mas o dente ele ainda está apto para quê? Para receber uma restauração, ou às vezes até um núcleo e uma coroa, né? Antigamente chamava de jaqueta, mas hoje a gente não usa mais essa terminologia. Vai receber uma coroa. E aquele dente, Ana, muitas vezes ele vai ficar na boca do paciente pelos próximos 30 anos, 40 anos, tá? O dente tratado canal, ele tem uma diferença para o dente não tratado canal, que é o dente vital. Só que, se houve o processo de cárie e o dente veio a ficar comprometido, tá? Tem que fazer o canal. A solução não é a extração. Não é colocar o implante nessa situação. O implante ele é excelente, mas ele é para outro tipo de abordagem do dentista. Então, naquele momento ali, a gente vai fazer o tratamento de canal. Agora, esse dente, ele fica, vamos dizer assim, mais friável. Perguntou, né? Doutor, meu dente fica fraco, vai quebrar? Não necessariamente ele vai quebrar, mas ele fica um dente mais friável, ou seja, mais susceptível a uma fratura futura, não imediata. Então, o paciente tem que continuar fazendo as suas revisões. Quando é que pode acontecer uma fratura? O paciente vai morder uma rapadura no dente, né? O paciente, às vezes, vai morder um osso. Às vezes, ele não fez uma revisão periódica e apareceu um processo de cárie ali naquela região da restauração ou da coroa e o dente vai ficar mais fragilizado. Então, tudo isso aí pode vir a comprometer. E aí, para a gente finalizar, Aninha, a outra causa que pode vir a causar muita dor de dente, mas isso aí já vai atingir
pacientes mais maduros, a partir dos seus 40, 50, 60 anos de idade, é a doença periodontal, chamada de periodontite, ou popularmente conhecida como piorreia. Essa doença, ela vai afetar agora o osso que recobre as raízes, e nesse caso entra o implante dentário. Então a gente vai deixar para abordar esse tema na minha próxima participação, tá bom? Quem quiser mais informações, quem quiser interagir comigo, pode entrar lá no meu site, humbertooliveira.com.br, ou na minha rede social, no Instagram, @drhumbertooliveira. Foi um prazer, Aninha, estar aqui mais uma vez com você na quinta-feira. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E se você quiser, né, conversar com o Dr. Humberto Oliveira, entre em contato, cuida do teu sorriso, mulher, cuida do teu sorriso, rapaz. 3085-4330. 3085-4330. É o